Salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Pablo. Como é que vocês estão? Eu estou aqui para que a gente possa trabalhar com um conteúdo muito legal, o quientismo. Eu vou abrir uma série aqui no meu canal só com períodos literários, né? Porque eu gosto muito de literatura e a gente vai falar sobre isso. Então eu resolvi trazer um pouquinho aqui do quientismo para vocês. O quientismo que também é chamado de literatura de informação. Tá? Vocês vão aprender um pouco sobre isso e eu espero que vocês gostem dessa modalidade em que eu apareço aqui num pedacinho e que vocês conseguem acompanhar comigo a aula aqui. Vamos começar com o básico. A gente fala de quinhentismo porque nós estamos falando de uma literatura que rolou no século XVI, portanto 1500. E o objetivo dessa literatura era informar as pessoas sobre a nova terra descoberta, e coloca um descoberta entre aspas aí, né, porque o Brasil foi invadido. E o objetivo era justamente esse, era informar sobre essa terra que foi descoberta. Então, todos os textos, você vai notar que são textos de natureza informativa. Lógico, salvo os textos que você tem do Anchieta, porque o Anchieta tinha a intenção de catequizar, mas o Anchieta veio um pouco depois, então fica de boa aí. Veja, nós temos aqui uma noção de literatura bem eurocêntrica, porque era a visão do colonizador, né? Era a visão do europeu em relação ao novo elemento descoberto, né? Então, como é que o europeu observava aquilo? É importante você saber que essa visão eurocêntrica significa que o europeu desprezava a cultura indígena que existia aqui no Brasil. Para o europeu, o indígena era um selvagem, né? Tanto é que eles praticavam ali os atos mais vis com os indígenas porque consideravam que nem eram pessoas, né? Vamos lembrar que durante muito tempo a própria Igreja Católica considerou o indígena um indivíduo sem alma. E também uma visão teocêntrica. Por que uma visão teocêntrica? Porque se você se recordar, a Europa nessa época estava vivenciando uma época de extrema crença teológica. Se você recordar lá as primeiras escolas da literatura, né, você vai ter o trovadorismo, o humanismo, e por mais que no humanismo você tivesse uma tendência a passar para uma visão mais antropocêntrica, a Europa ainda era arraigadamente marcada como teocentrista, ou seja, os valores cristãos e Deus sobre todas as coisas. A principal obra dessa época vai ser a Carta do Pero Vaz de Caminha, tá? Você vai ter a Carta do Caminha como principal obra, porque ela é como se fosse a certidão de nascimento do Brasil. O Brasil nasce a partir da carta dele. E a carta dele tem descrições da terra, descrições do povo que havia aqui, lógico, de uma forma ainda muito simplista, né? Mas esses textos eram informativos e traziam relatos e descrições sobre aquilo que havia no Brasil, que ainda nem se chamava Brasil, e sobre o primeiro século da colonização portuguesa, tá? Os objetivos que você tinha aqui, basicamente informar ao rei, o rei tinha que saber o que estava acontecendo aqui, porque eram suas terras, e descrever como eram essas terras descobertas pelos portugueses. Aqui há várias passagens legais, né? Você imagina o português chega aqui e começa a ter contato com fruta no Brasil que ele nunca viu em outro lugar. Por exemplo, a banana. Existe uma passagem muito engraçada num dos textos em que o cronista, esses autores aí são chamados de cronistas, né? Os cronistas de viagem. O cara fala que existe um fruto oblongado de cor amarelada, e aí ele fala que é muito saboroso, mas que dá terríveis febres a quem se desmanda a comê-los verdes e com casca. Cara, você imagina que o português chegou aí e foi meter-lhe uma banana para dentro, comendo a banana verde e com casca. Imagina o quanto isso não amarrava a boca e quanto não dava de dor de barriga depois. Pois é, isso aí foi uma característica da nossa literatura de informação. Isso aconteceu. Também precisamos lembrar que essa visão teocêntrica que existia, né, essa particularidade, essa peculiaridade aí do que seria
o teocentrismo, isso trouxe uma visão de que o indígena poderia ser um selvagem a ser catequizado, ou seja, falavam muito sobre a conversão do indígena, uma forma de transformá-lo em algo como um cristão, tá? E essa visão eurocêntrica também, algo bastante curioso que nós tínhamos nessa época, era a ideia de que muitos indígenas que aqui estavam poderiam representar ameaça. Aliás, durante muito tempo, quem era castigado em Portugal era mandado para o Brasil, né, os desterrados. Durante os primeiros 50 anos, quem veio para cá veio como castigo. Né? Você vinha para cá, vinha para o Brasil como uma forma de ser punido por algum crime. Não é à toa que o nosso povo não começou muito bem, né? Quais foram os principais escritores dessa época? Para você saber aí. Então, Pero Vaz de Caminha foi o principal deles. Aí você teve Américo Vespúcio, Manuel da Nóbrega, Hans Staden, que escreve uma das obras mais interessantes, que o Hans Staden ficou preso por uma tribo, né, uma tribo canibal. E a galera queria comer o Hans Staden e ficava o tempo todo falando, ó, tá passando por aí o nosso almoço, né? Você vai ser comido. E ele explica como é que era o ritual do Moquém, que era o ritual de canibalismo deles, na verdade. Ele só não foi comido porque no dia em que era para ele ser comido, ele começou a chorar. E daí o indígena dessa época, o canibal, tinha um costume que dizia que se você comesse um corajoso, você absorveria a coragem. Mas se você comesse um covarde, você seria um covarde como ele. Nós tivemos também Jean de Lery, Pedro de Magalhães Gândavo, Gabriel Soares de Souza. Esses últimos dois escreveram ótimas crônicas de viagem. Fernão Cardim e o padre José de Anchieta, que aí ficou mais no fronte no sentido de catequização dos indígenas. Aliás, o padre José de Anchieta foi o primeiro escritor e foi o responsável pelo nosso dicionário de tupi português. Ele foi o primeiro a escrever um dicionário, né, preocupado com a língua tupi, e ele catequizava por meio de teatros, né? Só que lembra que a intenção dele era mitigar a religião do indígena e, de certa forma, elevar a religião europeia, ou seja, o cristianismo. E o que seria a religião indígena, para ele, representaria o demônio. Das principais obras, para você saber, a Carta do Pero Vaz de Caminha, que é extremamente importante, Carta de Lisboa, do Américo Vespúcio, Diálogo sobre a Conversão dos Gentios, do Manuel da Nóbrega, eu li essa obra aí também, Duas Viagens ao Brasil, do Hans Staden, vale muito a pena, Meu Cativeiro entre os Selvagens do Brasil, é outra obra que vale a pena ler, Tratado da Terra do Brasil, do Pero Magalhães, de Magalhães Gândavo, também li isso aí, História da Província de Santa Cruz, do Pero de Magalhães Gândavo, Viagem à Terra do Brasil, do Jean de Lery, Narrativa Epistolar, do Fernão Cardim, Tratados da Terra e da Gente do Brasil, também do Fernão Cardim, e Tratado Descritivo do Brasil, do Gabriel Soares de Souza, também li, se eu não me engano, é na obra dele que ele fala sobre essa história da banana. E aí, curtiu essa nossa pequena aula sobre o quientismo? Se você curtiu, deixa nos comentários, que eu vou gravar aqui uma série inteirinha sobre literatura, para que vocês possam saber um pouquinho mais. E se você quiser um curso de literatura, você tem o meu curso, que é a Literatura Sem Ser um Pé no Saco, em que aí você tem aulas bem mais aprofundadas sobre todos esses assuntos. Se você curtiu, deixa o like, faça a inscrição e até a próxima. Valeu!